noite! Vamos começar então mais um encontro do nosso clube de leitura, esse clube de leitura que é aberto e gratuito. A cada mês discutimos uma obra sobre educação clássica, sobre educação cristã, sobre literatura. E o tema deste mês, o livro deste mês, será este livro aqui, Como Ler Livros. Esse é um livro muito precioso. E já vou explicar que haverá uma mudança no nosso cronograma. Eu tinha colocado apenas 2 lives para discutir o livro, então a nossa proposta seria dividi-lo ao meio, parte 1 e 2 hoje, parte 3 e 4 na semana que vem. Mas houveram várias mudanças aqui no meu cronograma e um projeto novo que está surgindo, que vai ser lançado na semana que vem, e eu precisei reorganizar a agenda, de forma que hoje eu vou apresentar apenas a parte 1, então os capítulos de 1 a 5, e logo libero um novo cronograma para explicar como é que vão ser os próximos passos, a parte 2, 3 e 4, tá bom? Mas eu não quis cancelar hoje e queria então chamar você para conversar conosco sobre este livro, essa primeira parte do livro. Esse é um autor muito querido, eu gosto bastante dos livros dele, e é um livro que vale a pena ser lido, né? Então ele vai trazer para você assim, uma base teórica muito importante, e ele já tem uma afirmação no prefácio que já desperta você para o objetivo do livro. Ele diz o seguinte, que quando lemos muito rápido ou muito devagar, nós não entendemos nada. Então, a proposta dele é refletir sobre como ler livros, como deve ser uma leitura adequada para que você de fato absorva esse conteúdo. A primeira coisa que ele vai dizer é que o livro é para aqueles que leem livros e querem alcançar uma compreensão profunda. E ao longo do livro ele vai dividir, ele vai separar os leitores descompromissados, aqueles que estão lendo, mas não estão refletindo, não estão aproveitando, não estão recebendo este material na sua íntegra. E ele vai dizer que a leitura é uma atividade, é algo ativo. Não existe leitura passiva. Se você é da minha época, você vai ver que antigamente tinha uma propaganda de sleep learning, né? Você colocava lá enquanto você dormia e dizia ali que havia a promessa de que você aprenderia o conteúdo dormindo, de uma forma passiva. A Adra vai dizer que não, isso não existe. A leitura é uma atividade ativa, é algo ativo. E que nós devemos aprender, então, a absorver o tipo de leituras. E ele vai trazer pra gente algumas definições antes de partir, de fato, para a análise que ele vai propor no livro. E a primeira definição é que entender não significa ampliar o seu conhecimento. E, gente, isso é muito interessante. Entender não significa ampliar o conhecimento. Ou seja, você pode ler um livro, compreender aquele livro, você pode até gostar daquele livro, mas isso não significa que a partir daquela leitura você ampliou o seu conhecimento. Porque talvez aquele conhecimento você já tivesse, fosse algo que você já sabia, que você já estudou, você leu aquele livro, você entendeu aquele livro, mas aquilo não fez diferença na sua compreensão. Agora, por outro lado, se você tem um livro e você lê e você percebe que aquele conteúdo é um pouco estranho, você não tem familiaridade com aquele conteúdo, você talvez não compreenda muito bem aquele livro exige de você uma releitura, algo um pouco mais aprofundado, exige um esforço, aí sim, você atinge um novo patamar, você eleva o seu conhecimento. E na página 19... eu quero, se você estiver acompanhando, com a nova edição, né? Esta aqui já é a nova edição da editora Kilian. A gente tem uma edição antiga deste mesmo livro. Eu quis aproveitar para usar a edição nova, porque talvez a maioria das pessoas não tenha aquela edição, e aí fica difícil acompanhar a paginação, né? Então, na página 19, ele vai dizer o seguinte: a arte da leitura é o processo pelo qual a mente, sem recursos além dos símbolos externos e sem ajuda extra, se eleva pelo poder de suas próprias operações. Então, a leitura seria esta ferramenta, esse instrumento para você elevar a sua alma pelo poder das suas próprias operações. E nesse sentido, aquela leitura que você fez e que você entendeu, você compreendeu, foi uma leitura fácil, ela não tem este potencial de elevar. Ela não tem esse potencial de desafiar, de exigir esforço para que você vá para um patamar acima. É por isso que quando a gente fala aqui no perfil sobre a leitura das crianças, né, muita gente pergunta assim, você indica, e eu até postei uma sequência de leituras para os adolescentes, estou devendo postar ali das crianças. A gente fala o seguinte, uma diferença de leitura de repouso e uma leitura de formação. Por quê? A leitura de repouso é essa leitura, ela não te eleva, porque ela está no seu nível já. Ela tem o seu papel.
Assim como Setilandes discute. E Adler também vai fazer essa divisão. Não é que ele vai ser contra a leitura daquilo que você já sabe, daquilo que é confortável para você. O que ele vai dizer é o seguinte: nós temos objetivos diferentes, com tipos de leituras diferentes. Se você quer elevar a sua alma, se você quer alcançar níveis que você não alcançava, a leitura precisa ser desafiadora. A leitura não pode ser confortável. Não pode ser aquela leitura que você compreendeu 100% na primeira vez, porque isso não te eleva. Então, na página 19, ele vai falar sobre isso e ele vai falar o seguinte: se a leitura já era inteligível, você só ganhou informação. Ou seja, você talvez ali já conhecia daquele assunto, aquele tipo de texto já era acessível para você. O máximo que você ganhou com essa leitura foi alguma informação a mais, algum conteúdo a mais, mas ela não mudou o seu mecanismo, entende? Ela não elevou o processamento cerebral. Por outro lado, se você tem uma leitura que você não compreende, mas você se esforça para compreendê-la, ela eleva a sua compreensão, ela sobe você de nível. É a leitura de formação da criança, é aquela leitura que ela é mais difícil. A criança lê a primeira vez e ela precisa de ajuda, é um pouco custoso, mas é essa leitura que eleva a criança para o próximo nível. Se a gente mantém a criança apenas naquela leitura do nível em que ela já está, ela só adquire conteúdo. Mas ela não melhora o processamento cerebral, ela não sobe para o próximo patamar. Então é isso que Adler vai dizer, ele vai dividir as leituras nessas duas categorias, não condenando a categoria que te traga apenas informação, mas trazendo para você o seguinte: não basta apenas ler. Tem gente que acha que vai ser mais inteligente só de ler, basta ler, não interessa o que lê, não interessa a forma que lê. Se lê, alguém deve ter dito, né? E a pessoa deve ter ouvido que a leitura fazia bem, então ela lê com a esperança de que isso vai elevá-la. Mas se ela está lendo uma grande quantidade de coisas que estão naquele nível, não há um desafio, não há uma elevação dessa alma. Ele vai dizer o seguinte, que nós só podemos aprender com os que são melhores do que nós. Né? Se nós já dominamos algum assunto, nós precisamos aprender com alguém que seja melhor do que nós. E não há, então, ninguém melhor para nos ensinar do que bons livros, porque nos darão esse contato com grandes pessoas que são seguramente melhores do que nós. E aí ele vai falar o seguinte, né? Então, cuidado que ler muito não significa ler bem. Ler muito não significa que você vai elevar o seu patamar. E aí ele vai trazer pra gente a diferença de que a educação, ela envolve sempre dois caminhos. O primeiro caminho relacionado à educação é a instrução. Então, eu estou ali recebendo informação, estou sendo instruído por alguém, eu tenho alguém me ajudando nesse processo. O segundo é a descoberta. E a descoberta, ela pode ser auxiliada ou não auxiliada. Eu posso ter uma descoberta auxiliada por alguém que está me guiando naquele processo e vai me trazendo, e eu sou auxiliada por alguém. Ou eu posso ter uma descoberta não auxiliada, que eu descobri por mim mesma, observando, acompanhando a natureza e tudo mais. Dentro da categoria da descoberta auxiliada, eu tenho os professores que me auxiliam, mas eu também tenho os bons livros. Então, os livros também seriam uma forma de guiar uma descoberta. Não só trazer a instrução, mas também guiar uma descoberta. E aí ele vai trazer pra gente que o aprendizado, ele se dá não só pelos sentidos, mas também pela imaginação. Nós aprendemos de acordo com aquilo que nós recebemos, nossos 5 sentidos, e também para aquilo que nós imaginamos, processamos, criamos essas imagens cerebrais. Então, a leitura teria essa potência dos dois lados, né? Das duas formas. Nós estamos recebendo pelos sentidos e estamos criando imagens cerebrais. Por isso, uma ferramenta tão poderosa. Uma ferramenta que pode atuar nos 5 sentidos e na imaginação, uma ferramenta que pode atuar na aprendizagem, tanto na instrução quanto na descoberta guiada, ou seja, uma ferramenta muito poderosa, mas é preciso saber usar a ferramenta. Não adianta você dar, sei lá, uma serra elétrica na mão de alguém que não sabe manusear, pode ser um ótimo instrumento, mas se você não sabe o que fazer, ela pode até te causar um problema. E aí agora sim, entendendo que temos diferentes tipos de leituras e que para nós alcançarmos um nível mais elevado, nós precisamos de leituras que também nos desafiem, que não sejam apenas aquelas leituras confortáveis, que nos dão só conteúdo, ele vai propor então os 4 níveis de leitura, né? Então a gente tem lá Setilandes dividindo também em 4 categorias de leitura. Veja ali, Setilandes vai falar dos 4 tipos de leituras que nós deveríamos ter na nossa vida. Adler aqui vai falar sobre os 4 níveis de leitura, ou seja, as formas como eu acesso qualquer leitura. E o primeiro nível é o nível mais básico, é o nível elementar, é o nível que me dá a fluência leitora, é aprender a ler.
Se eu não sabia ler, agora eu sei ler. Este é o primeiro nível. Mas dentro desse nível, ele vai, depois dessa parte introdutória, ele vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre cada um dos níveis. Ele vai explicar um pouco mais que dentro deste primeiro nível de aprender a ler, eu tenho fases intermediárias ali. Eu também tenho ali 4 gradações. A gente vai voltar a falar sobre isso. Mas primeiro vamos só então entregar para vocês quais seriam estes níveis. Primeiro nível, aprender a ler, é o nível elementar. Segundo nível, o nível inspecional. Ou seja, quando eu pego aquele conteúdo e folheio e vejo do que se trata, e aí eu recebo também muita gente perguntando assim, você triou o livro, você fez uma leitura inspecional para postar aqui? Não, gente, impossível triar um livro só, né, leitura inspecional, né? É preciso ler de acordo com os outros níveis também. Então, esse de segundo nível seria aquele, você folhear de uma forma mais temática, entender do que se trata. O terceiro nível, a leitura analítica, agora sim. A gente tem a compreensão, então nós saímos do nível 1, eu aprendi a ler, o nível 2, eu consigo folhear esse livro, entender do que ele se trata, qual é o objetivo do autor ali em linhas gerais. O nível 3, que é a leitura analítica, vai me dar a compreensão do que é, de fato, aquilo que poderia me levar ou não. Enfim, é neste nível que eu vou ter uma compreensão profunda e completa. Mas não ache que parou por aí. Você pode pensar assim, então agora eu alcancei, né? Eu cheguei onde eu deveria chegar. Não. Ada nos desafia mais um nível, o quarto nível, a leitura, de acordo com ele, classificada como sintópica, ou seja, aquele momento em que eu, uma vez que compreendi tão profundamente aquele texto, eu serei capaz de comparar esse texto com outros textos, comparar esse autor com outros autores, fazer uma análise exigente sobre aquilo que está sendo dito. Este, sim, seria o último nível. Então, veja que do primeiro nível até o último nível, há uma vida de formação. Se nós pensamos aí numa criança pequena, da sua alfabetização, até ela alcançar o nível dessa leitura exigente, o nível da leitura sintópica, que ela poderia, então, correlacionar autores, há uma jornada a ser percorrida. E muitas vezes, nós estamos preocupados apenas com a fase 1, com essa criança aprender a ler de forma fluente. E esquecemos que nós não devemos parar por aí. A instrução da formação leitora da criança passa por todas as 4 fases. Um leitor maduro é um leitor que alcançou a 4ª fase, a mais desafiadora. E como eu disse, a Ada, então, vai a partir de agora falar um pouquinho em cada capítulo sobre cada uma dessas fases. Como cada uma dessas fases pode ser analisada, quais são, assim, as subetapas dentro de cada uma delas. E ele, antes de chegar nisso, ele vai só fazer algumas observações, e aí ele já vai entrar, então, no capítulo 3, o primeiro nível da leitura, a leitura elementar. Ele vai falar que houve e ainda há uma grande preocupação de se alfabetizar todos, porque nós entendemos que se a pessoa não consegue ler, ela não é capaz de chegar nem ao primeiro nível. Então, há, de fato, uma grande discussão sobre os métodos de alfabetização, a discussão do método analítico, do método sintético, e hoje a gente já sabe da diferença das críticas que a gente tem ao método global, que é aquele método que a criança vai memorizar a forma da palavra, ao invés de ser capaz de... e que vai partir, vamos pensar, do grande para o pequeno, né, da palavra para o som, e que já há uma série de estudos que vão favorecer os métodos sintéticos, então quando a gente vai partir do pequeno para o grande, né, e aí sobre o fônico, a gente não vai falar sobre tudo isso aqui, porque não é o objetivo de daí uma aula só, uma formação só sobre alfabetização. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, que há uma preocupação em como alfabetizar essas pessoas, como alfabetizar essas crianças, e que a alfabetização fosse algo levado para todos, e nesse sentido discute-se muito o tipo de método que deveria ser adotado. Mas a gente também tem uma crítica aos sistemas educacionais que vão falar porque talvez essas crianças não estejam alcançando nem este nível inicial, nem a primeiro nível, a primeira etapa, que seria saber ler, saber decodificar ali e acessar aquele conteúdo. Mas ele vai falar pra gente que este estágio, ele também tem subetapas. Então, muitas vezes nós estamos preocupados apenas em fazer com que o nosso filho passe de uma etapa para outra, porque são 4 também, apenas dentro dessa fase 1, dentro deste primeiro nível da leitura elementar. E quais seriam, então, essas etapas de acordo com Adler? Ele vai falar o seguinte, a primeira etapa é a prontidão para a leitura, que estaria ali por volta dos seus 0 aos 6 anos. Todas aquelas atividades que nós fazemos de pré-alfabetização, toda a avaliação que a gente faz para entender se a criança está pronta e apta para iniciar o processo de alfabetização. Enfim, todas essas estratégias que nós adotamos estariam dentro deste primeiro subnível, né? Prontidão para a leitura. Ou seja, a gente não deve apressar a criança, mas a gente também não deve retardar uma criança que já estaria pronta ali para ser alfabetizada.
Depois, a gente teria, então, uma vez que eu avaliei essa criança, que eu trabalhei tudo que eu precisaria trabalhar antes da alfabetização, na pré-alfabetização, eu entraria na segunda etapa, essa segunda subetapa, que seria a leitura simples. Ou seja, a criança começa a ler palavrinhas, começa a ler frases, começa a ler pequenos textos. E a gente tem todo aquele processo de ajudar essa criança a se tornar cada vez mais fluente, a executar essa tarefa de cada vez de forma mais automática, porque a gente sabe que é muito custoso, exige muito esforço dessa criança alcançar este segundo nível da primeira etapa, né? Então, adquirir a leitura e ser capaz de ler uma leitura simples e fluente. Há muito que se trabalhar nessa etapa. Só que ele fala que depois a gente às vezes chega e fala assim, não, mas agora meu filho lê. Meu filho lê palavras, lê frases, agora eu consegui. E a gente esquece que dentro dessa primeira etapa ainda temos mais 2 níveis. A gente precisaria levar essa criança em mais 2 níveis para dizer que nós completamos a primeira fase. E quais seriam eles? A terceira seria o avanço do vocabulário e a capacidade de decifrar pelo contexto. Gente, isto é uma habilidade. E não é que ele vai dizer aqui que nós devemos abolir os dicionários e falar para a criança, leia de qualquer jeito, vai entendendo aí pelo contexto, a gente não vai procurar nada. Não é isso. Mas a gente deve entender que a habilidade de acessar um texto, que seguramente vai ter palavras que nós não compreendemos, e não precisar recorrer ao dicionário o tempo todo, mas desenvolver a habilidade de entender pelo contexto aquela palavra é algo que a criança precisa, entende? E às vezes a gente fica preparado, eu também recebo muito, a gente fica preparado não, a gente fica preocupado. Eu recebo muitas perguntas também de mães que falam o seguinte, olha, eu tô lendo um livro novo com meu filho, um livro um pouco mais desafiador, mas o tempo todo ele fica me questionando, mas e isso? Mas e essa palavra? Mas e aquilo? E aí sempre a pessoa fala assim, mas eu paro e pesquiso toda a palavra? Eu ignoro? Então a ideia é o seguinte, não é que a gente vai ignorar sempre. Você até pode e deve fazer ali uma listinha das palavras desconhecidas, trazer para essa criança num outro momento procurar essas palavras e melhorar ali o seu vocabulário. Mas ela precisa desenvolver a habilidade de entender as palavras pelo contexto, senão as leituras cada vez mais complexas ficarão impossíveis de serem realizadas. Porque se a gente pegar ali, essa criança vai ler lá uma fábula de La Fontaine, por exemplo, na primeira linha, segundos 3, 4 versos, ela vai já empacar, porque ela não consegue entender pelo contexto. Então, o que Adler vai trazer pra gente é o seguinte, as 2 coisas devem ser feitas. Ele vai explicar um pouquinho mais nas próximas fases, eu já volto para trazer como a gente pode fazer isso. Então, não é que nós vamos ignorar as palavras desconhecidas, mas nós não vamos deixar que essa criança adquira o vício, entre aspas, de travar o tempo todo porque ela não conhece uma palavrinha que está naquele contexto. Nós vamos desafiar esta criança a ultrapassar essa dificuldade pontual de uma outra palavra e tentar compreender o texto mesmo assim. Isso, de acordo com Adler, é uma habilidade, é uma fase, é um degrauzinho a subir. Então, se a sua criança está, como eu falei aqui no exemplo, ela já lê, ela já é fluente, você já passou ali, né? Degrauzinho 1, degrauzinho 2. Mas ela está ali toda hora presa naquele contexto, porque ela não consegue avançar, porque ela não entendeu uma outra palavra. Então, você já sabe que o problema é que ela não conseguiu passar para o degrauzinho número 3, que é fazer essa compreensão, essa capacidade de decifrar pelo contexto e compreender um vocabulário mais amplo. A última etapa desta primeira fase, ele coloca que é uma lapidação. Ou seja, eu posso ler e decodificar, eu posso, e aí numa terceira etapa, entender pelo contexto ideias principais, mas eu posso ficar travado ali e não conseguir fazer nenhuma conexão com esse texto. É aquela pessoa que leu, mas não leu muito bem. Leu de forma fluente, entendeu pelo contexto, mas ela não é capaz de conectar aquilo que ela leu a nada que ela já tem. Ela não é capaz de aplicar a nada. Então, nessa fase, precisaria fazer uma correlação profunda, como na leitura sintópica, né? Não é isso, mas é aquela capacidade de eu conseguir correlacionar minimamente com algo que eu conheço, comparar, absorver esse conteúdo. Então, esses 4 estágios pertenceriam à fase 1, ao primeiro nível de leitura. Ou seja, nos 4 estágios, se eu tenho uma criança em um desses estágios, significa que ela ainda não dominou a leitura elementar. Ela não concluiu
este processo. Por isso eu preciso ajudá-la a passar de um nível para o outro, porque ela não conseguiu alcançar a última etapa dessa primeira fase. E nós vamos entender que as fases, elas são cumulativas, né? Então, eu só consigo passar para o nível 2 se eu dominei o nível 1. Enquanto eu não dominar o nível 1, eu não consigo passar. Eu preciso do conhecimento anterior. Então, essa criança precisa de estratégias, de ferramentas, de alguém que a ajude a passar, a subir ali o próximo degrau. E aí nós podemos ter ajuda, né? Ele vai falar aqui de professores, de alguém que é mais maduro, que dominou ali, enfim, as estratégias para caminhar com essa criança, porque dificilmente essa criança terá estratégias sozinha. Ela não vai conseguir, muitas vezes, passar por esses níveis sozinha. Ela precisa de alguém auxiliando. E é por isso que nós temos, muitas vezes, crianças que foram alfabetizadas, que leem no sentido de decodificar, elas decodificam o texto com uma boa prosódia, com uma boa entonação, elas fazem as pausas de forma adequada, mas elas não compreendem aquele texto, elas não conseguem avançar para textos mais complexos, porque elas estão travadas no segundo degrauzinho deste primeiro nível. No capítulo 4, o Adler vai passar então ao segundo nível, o nível da leitura inspecional. E ele vai dizer que muitas vezes a gente acha que a leitura inspecional ela não deve ser realizada, porque parece um trabalho de preguiçoso. Aí eu vou bater o olho, vou folhear ali o livro para entender, né? Ele diz que não, que isso é importante, né? Que a gente deveria fazer isso como uma metodologia para analisar esse livro. Lembrando que o que ele se propõe aqui a fazer é trazer ferramentas para as pessoas que querem compreender os livros de forma profunda. Só respondendo aqui, o livro de hoje, Como Ler Livros, tá? Do Mortimer Adler. Então, a estratégia dele não é aqui te dar um roteiro para ler um livrinho de repouso. Ele está te dando estratégias para ler um livro e ter uma compreensão profunda. Então, se você quer ter uma compreensão profunda, você deve fazer também a leitura inspecional. O que é essa leitura? Imagina que você tem 10 minutos para avaliar um livro, 5 minutos para avaliar um livro. Você tem um tempo escasso para dizer se esse livro é bom ou ruim, se você deve ou não ler, vale a pena ou não comprá-lo, né? Então, imagina que você esteja nesse contexto. O que você vai fazer? Você vai folhear o livro, você vai bater ali o olho no título, nos índices, você vai minimamente olhar talvez ali o prefácio para entender o contexto ali da obra. Então, a apresentação da editora e tudo mais, você vai ali em 5 minutos dizer, bom, compra ou não compro? Né? Vale a pena ou não vale a pena? Tem livro que você folheia e você já descarta. Você fala, não vale a pena perder meu tempo precioso com essa leitura que não vai me levar a lugar algum. Tem livros assim. Então, essa leitura inspecional seria essa leitura, inicialmente é isso, essa análise do índice, do prefácio, do autor, das principais ideias, folhear o livro. Mas ela não para aí. Ela parte também de uma leitura superficial. E o que é isso? Então, vamos lá na página 47, se você está acompanhando aqui comigo, na nova edição. Estou usando a nova edição para ajudar aí o pessoal com as páginas, né? Então, a nova edição aqui da editora Kirion. Na página 47, ele diz o seguinte. Ao abordar um livro difícil pela primeira vez, leia-o até o fim, sem interromper o fluxo para investigar ou refletir sobre o que você não entendeu de imediato. Gente, essa é a chave do sucesso. Eu vou ler de novo, se você nunca ouviu essa citação. Ao abordar um livro difícil pela primeira vez, leia-o até o fim, sem interromper o fluxo, para investigar ou refletir o que você não entende de imediato. O que acontece é que numa leitura difícil, a compreensão total não virá na primeira leitura. A compreensão total virá numa segunda, numa terceira, numa quarta leitura. E muitas vezes a gente quer entender totalmente um texto difícil de cara. Eu quero ler a primeira vez e eu quero compreender esse trem. Então eu vou parar página por página e vou refletir, e vou pesquisar a palavra, e vou... Só que qual é o problema de fazer isso? É que você não consegue concluir a ideia do autor. Você não consegue concluir o raciocínio. E aí você se perde, porque você fica ali naquela labuta tão grande para entender uma página, você não entende o todo. Então o que a Adler vai dizer é o seguinte: entender metade é melhor do que não entender nada. Então, se você está acessando um livro difícil pela primeira vez, vá até o fim. Vá. É nesse sentido que ele fala que o nível 2 é uma leitura superficial. Você vai passar por cima de coisas que você não entendeu. E tudo bem, Siga adiante. Conclua. Quando você chegar lá no final, você vai ter entendido pelo menos metade
daquilo, da ideia. Você vai ter entendido mais ou menos de onde o autor saiu, para onde ele vai. Você vai ter um panorama geral dos principais pontos do autor. E agora sim, você está preparado para uma releitura um pouco mais profunda. E agora sim, você pode parar e refletir, você pode parar e procurar palavras. Então, esse é um treino também para as crianças que estão lá presas naquela na primeira fase ali, naquele terceiro grauzinho, que não conseguem compreender pelo contexto. Um desafio para essa criança é: meu filho, leia até o fim. Leia a página até o fim, leia o capítulo até o fim, vá até o fim. Ah, mas eu não estou entendendo. Não tem problema. Veja o que você entende. Conclua a ideia do autor, né? Vá ali até o final do raciocínio. Foi. O que você tirou dessa primeira vista? Mais ou menos 25%? Agora sim, você pode voltar e reler e procurar as palavras, e reler e discutir e conversar, mas você se deu ao trabalho de concluir esta obra a primeira vez, de fazer essa leitura superficial. Ela abre o caminho. Imagina que você está numa mata. Eu adoro esse exemplo, eu sempre falo ele. Me perdoa se você já ouviu esse exemplo muitas vezes aqui. É como se você fosse abrir uma trilha. Pensa numa mata fechada. Gente, a primeira vez que você abre essa trilha, você não fica ali folhinha por folhinha, arrancando, limpando, tudo mais. Não, você abre a trilha. Abre a trilha, vai ficar um pouco de galho no meio do caminho, vai cair folha no meio do caminho, mas tudo bem, você está abrindo o caminho. Essa é a leitura superficial, ela abre o caminho, vá até o fim, abra a trilha. Se você for parar o tempo todo para fazer uma trilha perfeita, você não chega do outro lado. Então o que Adler vai dizer é o seguinte: vá. Não entendeu tudo 100%? Vá, não tem problema. Isso não é um trabalho de preguiçoso. Você vai, conclui a obra, entende a ideia, depois você volta. E quando você voltar para refazer a trilha, é mais fácil limpar, é mais fácil adaptar, é mais fácil aprimorar, porque você já abriu a trilha a primeira vez, você já tirou ali a grande parte, você tirou o grande volume. Então, é isso que o Adler fala nessa segunda fase, nessa leitura superficial. Ele diz o seguinte: parar o tempo todo para procurar a palavra no dicionário pode atrapalhar se você fizer isso cedo demais. Funciona para você e funciona para o seu filho. Parar o tempo todo, você vai dar uma obra de um autor mais complexo. Vou dar o exemplo aqui de Júlio Verne, porque é uma obra que eu estou trabalhando com as crianças. Júlio Verne é um autor mais complexo, é um autor que tem um vocabulário mais robusto. Se eu parar o tempo todo, todos os capítulos, para procurar todas as palavras que as crianças não conhecem, gente, quem que vai entender essa história? Você já nem sabe mais o que o protagonista estava fazendo, quem que é o fulano, foi para onde o Beltrano, porque você está o tempo todo interrompendo. Então, a orientação de Adler é: vá até o final, conclua. Depois você volta. Então, vou repetir porque essa é uma dúvida de muita gente, eu recebo muitas dúvidas sobre isso. Parar o tempo todo para procurar um dicionário pode atrapalhar se for cedo demais. Não estamos condenando a procura do dicionário, não estamos condenando a aprimorar seu vocabulário, não é isso. Mas não faça isso na primeira leitura. Não faça isso na primeira vista. Treine a habilidade de entender no contexto. Treine a habilidade de concluir aquele raciocínio. E só depois você vai para o dicionário. E aí ele vai falar o seguinte, né? Que primeiro eu vou entender as ideias fundamentais para depois entender os detalhes. Essa leitura superficial vai dar para mim essas ideias fundamentais. E aí ele vai falar o que deveria ser uma leitura ideal. A leitura ideal é aquela que ajusta a velocidade, a complexidade do texto. Ou seja, se eu tenho um texto simples, eu leio rápido. Se eu tenho um texto mais complexo, eu posso diminuir a minha velocidade. Então, um leitor fluente é aquele leitor que consegue ajustar a velocidade da sua leitura de acordo com a complexidade do seu texto. E o que é essa velocidade? A velocidade, ela tem a ver, inclusive, com a motricidade, né? A coordenação do olho. E ela vai cair, muitas vezes, quando o meu olho se fixa em alguns pontos, né? E se o meu olho se fixa o tempo todo em palavras, porque ele não entendeu ali muito bem, isso atrasa o meu fluxo. Então, o método é ensinar esta criança e este olho a seguir sem interrupções. Não ficar ali fixo, parado naquela palavra que não entendeu, naquele contexto que ficou meio nebuloso. Siga a leitura até o final e depois volte. O problema é querer compreender o texto na primeira vista.
O problema não é querer compreender o texto, isto é uma coisa útil, isso é bom, né? Veja, ele não está condenando a compreensão, mas é o momento em que você quer fazer isso, se é a sua primeira vista. Se preocupe com as ideias principais, em concluir. E depois, no segundo momento, você volta para tentar uma compreensão total, que talvez não venha na segunda leitura. Dependendo da complexidade, você vai ler 3, 4, 5 vezes. Quantas vezes você leu o texto bíblico, às vezes o mesmo texto, e só compreendeu profundamente depois de, sei lá, quantas repetições. Então, dependendo da complexidade do texto, você vai voltar nele muitas vezes. E ele vai dizer que ler rapidamente só é bom quando o material não merece muita atenção. Ou seja, ler rapidamente só é bom quando tem aquela leitura que não me desafia, não é aquela leitura que vai me passar para o próximo patamar. Aí o pessoal me pergunta, nossa, mas como é que você lê tantos livros? Como é que você lê, tria o livro das crianças? Gente, veja, a leitura que eu trio para as crianças não é uma leitura desafiadora para mim. É uma leitura que pode ser feita de forma rápida. Aliás, é uma leitura que é feita de forma interrompida muitas vezes, porque esse livro é carregado para cima e para baixo. Em cada 5 minutinhos, 10 minutinhos, você para, lê um capítulo, para, lê mais um capítulo, para, e esse vai, vai. Funciona por quê? Porque é uma leitura simples. Eu estou treinando para uma criança, estou vendo uma leitura ali que, enfim, não tem desafio. Eu não faço isso com as leituras que eu uso para EMEI ou estudo. Essas leituras não dá para fazer assim, não dá para fazer na fila do mercado, não é mesmo? Não dá para parar, interromper, parar, atender criança, parar, ver menino no parquinho, não dá. Então, esta habilidade a gente tem que desenvolver. Eu faço uma leitura rápida para algo que eu não preciso compreender em grande profundidade, para algo que não me desafia. E faço uma leitura minuciosa para algo que vai me desafiar, para algo que vai me elevar, que vai fazer eu subir o meu nível. E aí ele vai fechar esse capítulo reforçando a ideia principal, que é: não se preocupe em entender cada palavra que o autor disse na primeira leitura. Não se preocupe em entender cada palavra. Ensine o seu filho a não se preocupar em entender cada palavra na primeira leitura. Ele está lendo Júlio Verne pela primeira vez, ele está lendo, vamos pensar, as Fábulas de La Fontaine, naquela versão, né, original, mais rebuscada a primeira vez. Ele não precisa se preocupar em entender cada palavra na primeira leitura. Leia a primeira vez, depois releia. Aos pouquinhos vá aprofundando o seu nível de compreensão. E aí, nosso último capítulo de hoje. Hoje a live vai ser um pouquinho mais rápida, porque como eu falei, tinha pensado em dividir em 2 momentos, mas eu vou dividir em 4 momentos. É a arte da leitura exigente. E o capítulo começa com uma situação muito interessante que diz o seguinte: o segredo para permanecer desperto ao ler. Então, se você tem dificuldades para se manter acordado, né, ele já vai dar aqui para você uma dica. Eu teria 1 milhão de dicas para dar para você se manter acordado. A primeira é: não leia no sofá, não leia na cama, leia com uma luz forte. Eu geralmente leio numa cadeira bem desconfortável. Se eu tiver que ler uma leitura difícil e estiver cansada ali, eu vou ler com uma cadeira bem difícil, uma luz forte na cara, longe da cama, longe do sofá. Mas não é isso que Adler vai te orientar. O que ele vai dizer é o seguinte: o segredo para permanecer desperto ao ler está no propósito com que se abre o livro. Qual é o seu propósito? O que você quer com esta leitura? Qual é o seu objetivo? Seu objetivo é receber conteúdo ou seu objetivo é sumir no seu patamar? Você quer se elevar ou você só quer receber uma informação? Então, o objetivo com o qual você abre este livro é o que vai fazer com que você permaneça desperto e atento nesta leitura. Então, expandir a mente, enriquecer, exige uma leitura ativa e com grande esforço. Esse esforço vai te manter acordado. Leitores exigentes, de acordo com Adler, devem manter a mente focada. E como é que eu mantenho a minha mente focada? Ele vai dar uma série de instruções, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, mas aqui ele vai orientar o seguinte: se você quer manter a sua mente focada, faça perguntas enquanto lê. A importância das boas perguntas, né? Pessoal da educação clássica, que as boas perguntas, as boas conversas. Eu vou ler esse livro e vou me perguntar do que trata o livro como um todo, qual é o tema central desse livro. Então eu vou investigar esse livro, então vamos pensar aqui, ó. A gente abriu, você vai abrir a primeira vez na sua casa, como ler livros. Qual é o tema central desse livro? O tema central desse livro é ser um guia de leituras. Como é que você alcança patamares cada vez mais altos na sua leitura, na sua vida leitora? Como você leva a sua alma? Esse é o tema principal deste livro. Ele vai dar um monte de ferramentas, ele vai dar um monte de conceitos, mas o objetivo dele é tornar você um leitor melhor. Depois eu vou pensar um pouco mais detalhadamente. O que está sendo dito em detalhes? Então, eu já sei a ideia principal, mas agora o que ele está dizendo em detalhes? Bom, ele está dizendo para mim que as leituras são divididas
que há níveis de leitura, nível 1, 2, 3 e 4. Então, agora eu consigo detalhar um pouco mais. Terceiro ponto e importantíssimo ponto. O que ele diz é verdadeiro? Gente, isso é uma coisa tão séria pra gente fazer hoje em dia. Quando a gente avalia algo publicado, isso é verdadeiro? E se isso for verdadeiro, é verdadeiro no todo ou só em partes? Eu considero tudo que ele diz como correto, como verdade, ou ele está certo em alguns pontos, equivocado em outros? Isso é algo que a gente também precisa ensinar às crianças, né? Eu vou dando exemplos aqui do que eu fiz com as crianças, né? Porque a gente tem o clube de leitura para crianças e a turminha de 9 a 12 anos leu uma obra de Jack London, né? Leu Caninos Brancos. E há ali uma série de pensamentos, de influências, a gente consegue ali tirar Rousseau e tudo mais, uma série de pensamentos. E o tempo todo a gente desafiava as crianças ao seguinte: o que está ali, esta influência que o autor recebe, que ele retrata no texto, é verdade? Tudo aqui é verdade? Tudo aqui é algo que você deve levar em consideração ou há coisas que você vai acessar e vai descartar, entende? E depois, o que isso significa, né? Então, eu parti da ideia principal, eu fui para os detalhes, eu avaliei o que eu devo ou não levar em consideração, o que eu vou reter e o que eu vou descartar, né? Põe à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Eu já decidi o que é bom, o que não é bom. E aí, a minha última pergunta, o que isso significa, ou seja, a compreensão mais profunda, como é que isso vai ser útil ou não na minha vida, enfim. Então, o esforço deste leitor exigente deve ser manter-se questionando este texto. Ele deve procurar respostas nesse texto, ele deve criar o hábito de fazer perguntas, de fazer boas perguntas, até que ele tenha a propriedade total para escrever as suas concepções, os seus insights, as suas, enfim, avaliações do livro. E aí ele vai depois falar um pouquinho mais sobre esse processo das anotações, como anotar, o que anotar, como grifar e tudo mais, né? Mas o que ele vai dizer é o seguinte aqui: nós só estaremos atentos e despertos para essa leitura, e a gente pode pensar em despertos nos dois sentidos, no físico de não dormir e também no despertar da alma, né? Quando eu estiver investigando esse texto. E eu posso investigá-lo em qualquer um dos níveis, né? Claro que o nível 1 com mais dificuldade, mas a partir do nível 2 eu já consigo investigar esse texto, questionar. Ele vai falar pra gente que o pensamento ele se expressa em palavras. O que significa que se você não sabe expressar-se com palavras sobre o que você leu, você não compreendeu esse texto. Então, se você não é capaz de se expressar ou anotando, ou registrando, ou falando sobre aquilo que você está lendo, significa que você não sabe realmente o que aquele autor pensa. Você não conseguiu acessar aquele conhecimento, porque o que você acessa no pensamento, você é capaz de expressar na forma de palavras. A gente falou isso, o pessoal da Mente Bem Treinada, falamos sobre isso ontem, né? A grande correlação que há entre a linguagem e o pensamento. Eu só sou capaz de pensar aquilo que eu sou capaz de expressar em palavras. Então, se você leu algo e você quer ali fazer um diagnóstico, será que eu aproveitei bem o que eu li? Se você não for capaz de expressar o que você leu, você não aprendeu. Você não aproveitou, você não entendeu o que o autor disse. Então você deve questionar o livro e também você deve se questionar ao final dessa leitura. Você deve ser capaz de expressar aquilo que você leu em palavras. Se você não for capaz de expressar em palavras, você não sabe o que o autor realmente pensa. Você não conseguiu processar esse pensamento. Por isso, escrever fixa os pensamentos. Por isso, a orientação de uma leitura ativa de algo profundo envolve escrita à mão. Vocês vão ver que eu fico aqui o tempo todo olhando para baixo porque eu tenho aqui minhas anotações. Porque conforme eu vou lendo, eu vou registrando, eu vou anotando, eu vou grifando, eu vou fazendo as correlações, porque esse exercício é a escrita à mão, a digitada, há controvérsias aí da sua eficácia, né? O quanto que ela aciona ou não partes cerebrais, enfim. Mas a gente deve ser capaz de escrever, de expressar. E aí ele vai falar pra gente, muita gente também pergunta sobre a questão da narração, né? Ah, como é que é a narração? A gente ouve falar de muito Charlotte Mason falando sobre narração, de onde vem a narração? Que tipos a gente vai poder falar? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente, porque nesse momento o que ele vai dizer é o seguinte: antes da gente pensar na narração, que seria algo um pouco mais elaborado, pense nas formas de marcação. Eu quero marcar, registrar, ajudar este processo. Então, ele vai falar ali de algumas formas na página 59. Ele vai ter lá sublinhar,
fazer linhas verticais à margem, fazer estrelas, asteriscos e outros símbolos, colocar uma numeração sequencial, fazer referências cruzadas. Ou seja, é aquela ideia de que eu preciso marcar o que eu estou lendo. Marcar no livro, marcar no caderno, fazer rabiscos, porque este processo todo está me ajudando a construir este pensamento na minha cabeça, de forma que eu seja capaz de expressá-lo também. Então, antes da gente pensar na narração propriamente dita, a gente vai pensar em como a gente absorve essa informação, como que eu faço as marcações, para depois eu pensar então como eu expresso esse conhecimento. E ele vai falar então que existem anotações específicas para cada um dos tipos de leitura. Porque é claro que na leitura inspecional eu vou ter muitas vezes ali pontuações mais simples, eu vou no sumário e tudo mais. Na leitura sintópica eu vou ter anotações, marcações muito mais complexas, correlacionando com autores, com ideias, a forma de discussão, a diablética e tudo mais. Então, o que ele vai dizer pra gente aqui? Desenvolva o hábito de questionar o livro, desenvolva o hábito de marcar o livro, e as marcações são diferentes de acordo com o tipo de leitura, e desenvolva o hábito de questionar-se sobre a compreensão desse livro, de expressar aquilo que você leu. E dessa forma, ele vai concluir a primeira parte, nós vamos até aqui hoje, dizendo que é difícil aprender a ler bem. Gente, eu recebo assim, muitas perguntas, nossa, mas eu tô ensinando meu filho, eu tô tentando, o menino tá empacado, nossa, eu não percebo que não vai. É difícil aprender a ler bem, é um processo complexo, é um processo intrincado. Veja, não basta sair daquela fase 1, eu não sei ler, agora eu sei decodificar. Dentro dessa fase 1 ainda há uma complexidade. A gente ainda tem, depois, vamos pensar o seguinte, que você alcançou os 4 níveis da fase 1, nós temos ainda mais 3 fases a alcançar. Então, é uma longa jornada, é difícil aprender a ler bem, exige estratégia. Por isso, ele se propôs a escrever o livro. A ideia do livro é dar para você essa estratégia, dar para você essa ferramenta, ajudá-lo a desenvolver a sua leitura. Uma vez que você desenvolveu bem a sua leitura, você estará mais capacitado para ajudar o seu filho a desenvolver a dele. E ele vai falar o seguinte, é difícil aprender a ler bem, contudo, é algo que pode ser feito. Então, o final do parte 1 vai dar para você um encorajamento, dizendo o seguinte, olha, pode parecer difícil, mas siga as estratégias, ponha em prática, é possível. É possível. É possível fazê-lo. Você consegue ajudar seu filho a fazer também. Não desista. Talvez seja um processo um pouco mais longo, um pouco mais demorado, mas é possível fazê-lo. E assim, a Adler vai encerrar a nossa primeira parte do livro, os capítulos de 1 a 5. Na segunda parte, depois, a gente vai falar sobre o terceiro nível de leitura. Veja que agora, na primeira parte, ele abordou apenas o nível 1 e 2. Então, na parte 2, ele vai falar sobre o terceiro nível. Na parte 3, ele vai ainda fazer algumas correlações. E na parte 4, ele vai falar sobre o quarto nível, sobre a leitura sintópica. Então, a ideia do livro é ajudar você a se desenvolver e a alcançar as 4 fases, sendo que agora trabalhamos apenas as 2 primeiras. E eu vou deixar você, então, aguardando a próxima live, quando falaremos da terceira fase. Se alguém que estiver aqui ao vivo quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Pode fazer, pode colocar aqui nos comentários. A live vai ficar salva. O cronograma das próximas leituras também ficará salvo. Como eu falei, eu vou ter que fazer uma modificação. Eu tinha proposto apenas mais um encontro e teremos mais 3 encontros para discutir esse livro. Aproveito para dizer para quem me perguntou também que a live sobre os pontos polêmicos de Charlotte Mason com a Mari foi adiada e será adiada até a primeira semana de dezembro, quando a Mari volta de férias. Então, em breve eu posto a nova data. Temos esse mês ainda também a live com a Cris, vamos falar sobre educação clássica no ensino médio, como conciliar educação clássica e vestibular, Enem, vai ser uma conversa muito proveitosa, coloque na sua agenda. E aguarde as cenas dos próximos capítulos, porque se você está acompanhando aqui o nosso novo projeto, semana que vem ele vai ser divulgado. Eu digo a você que é um projeto que nós temos muito carinho, foi algo cultivado, criado, pensado com muito cuidado. Eu estou muito feliz em lançá-lo já na semana que vem. Então, fique por aqui também, teremos novidades para você. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço e até a próxima.